Neste vídeo vamos mostrar a implementação da técnica de colocação no Excel. Então, como foi discutido na parte teórica, na aula, a ideia principal é resolver essa equação diferencial aqui, que é a equação diferencial que representa a distribuição de temperatura ao longo de um cilindro. Φ aqui é a minha temperatura adimensional, x é a posição adimensional, aqui eu tenho as condições de contorno, ou seja, no ponto 0, φ é igual a 0 e no ponto 1, φ é igual a 1. Aqui eu tenho a solução analítica ou solução exata desse problema, que é uma função dependente aqui das diferenças exponenciais desses dois parâmetros XI1 e XI2. Os parâmetros XI1 e XI2 são funções dos números de Pecla e do número de Nusselt. O número de Pecla e o número de Nusselt são números adimensionais, bastante utilizado na transferência de calor. Quando eu pego a aproximação escolhida e substituo na expressão envolvendo a equação diferencial, eu obtenho um resíduo e a ideia principal é fazer com que esse resíduo seja nulo no ponto compreendido entre 0 e 1. Então, como eu mostrei, se eu uso, por exemplo, uma aproximação de segunda ordem, eu obtive uma expressão de resíduo desse tipo aqui, após substituir as condições de contorno na minha aproximação. Observe que eu obtenho uma expressão do resíduo dessa forma aqui, desse tipo, aonde eu escolhi aqui um ponto médio entre o intervalo de 0 a 1, que foi o ponto 1,5, substituindo esse valor na minha variável independente x, eu obtive essa expressão aqui para o parâmetro c. Como eu falei, o método ele é bastante simples. Foi considerada então uma aproximação polinomial de grau 3. Nesse caso aqui, eu obtive duas expressões para o resíduo, e essas duas expressões devem ser anuladas nos pontos que eu escolhi aqui, que foram 1 sobre 3 e 2 sobre 3. Então eu obtive, no caso, um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que nesse caso são os parâmetros c e d, e maiores detalhes sobre a descrição do método pode ser visto na aula tratando da técnica de colocação. Então, vindo aqui no Excel, está aqui a minha solução analítica, eu implementei a solução analítica aqui, que se vocês clicarem aqui nessa célula, vai ver que aqui eu escrevi toda essa equação e eu obtenho aqui, em cada ponto da minha variável independente, eu obtenho o valor de φ. Aqui eu plotei o gráfico, Então aqui a linha, deixa eu aumentar aqui um pouco. Essa linha azul aqui representa a minha solução analítica, ou solução exata. E aqui está a minha aproximação de segunda ordem, que é esse polinômio aqui de grau 2, que, como nós vimos, a expressão do resíduo, ela me deu aqui o valor do parâmetro c, que depende do número de Nusselt e do número de Pecla. A partir da substituição da condição de contorno, eu tenho que A é igual a 0 e B ele é igual a menos C, ou seja, ele depende do valor de C aqui. Então, nesse caso aqui, eu pego o polinômio de grau 2, com esses parâmetros aqui, e implementei aqui nessa coluna. Então, está aqui o polinômio, e para cada valor de x, eu obtenho aqui o valor de φ. Então, com isso, eu plotei o gráfico, que esse gráfico é representado aqui por esses pontos em laranja, e também utilizei uma aproximação de terceira ordem. Nesse caso aqui eu obtive um sistema formado por duas equações e duas incógnitas, que são os nossos parâmetros c e d. Então aqui nesse caso, para a aproximação de grau 3, de terceira ordem, eu tenho que resolver um sistema formado por essas duas equações e essas duas incógnitas. Nesse caso aqui eu utilizei o Solver para resolver esse sistema, onde eu considerei aqui a equação 1, que é essa primeira equação aqui, a minha função objetivo, e a segunda equação eu considerei como sendo a minha restrição. Ou seja, a minha função objetivo tem que ser igual a 0 e minha restrição, que é a segunda equação, também tem que ser igual a 0. As minhas variáveis de decisão são os parâmetros c e d que eu quero encontrar, que são as nossas incógnitas, e com os valores de c e d eu encontro aqui o valor de b, que observe aqui que b é igual a 1 menos c menos d.
Eu obtenho aqui essa expressão após a substituição das condições de contornos, né, na minha aproximação. No caso aqui a aproximação de ordem 3. Ou seja, no ponto x igual a 0, φ é igual a 0, né? Aí eu obtenho que A é igual a 0. No ponto 1, né, eu tenho que φ é igual a 1. Da mesma forma, substituo aqui na minha variável independente, né, o valor de 1, e obtenho que B é igual a 1 menos C menos D. Então, lembrando que o resíduo eles têm que se anular nos pontos 1 sobre 3 e 2 sobre 3, né, conforme está aqui. Aí eu obtenho essas duas equações aqui. Essas equações elas foram implementadas aqui no Excel. Está aqui as equações. Então eu tenho, como eu disse, um sistema formado por duas equações e duas incógnitas que eu quero encontrar. Então eu estou utilizando o solver, né, tratando esse sistema como um problema envolvendo otimização, né. Eu vou mudar aqui os valores de Nusselt e Peclet, né. Então quando Nusselt for igual a 1 e Peclet igual a 1, veja aqui que eu consigo, né, descrever com a equação, com a aproximação de segunda ordem, né, o comportamento da minha solução analítica. Aqui tem a minha aproximação de terceira ordem, né, que ela ainda não consigo descrever porque eu tenho que resolver o sistema de equações, né. Então eu vou lá no solver, como eu disse, né, a minha função objetiva é a primeira equação, ela tem que ser igual a 0. Então eu defini o objetivo, que é a primeira equação aqui, equação 1, ela tem que ser igual a 0, alterando aqui essas células, né, C e D, que são as nossas variáveis de decisão, e aqui sujeito a essa restrição aqui, ó, que é a minha segunda equação, ou seja, a minha segunda equação também tem que ser igual a 0. Pronto, aqui eu resolver, o solver encontrou uma solução. Observe aqui que a minha aproximação de terceira ordem, né, ela se ajusta agora perfeitamente, né, à minha solução analítica. Ou seja, eu tive que resolver a equação e encontrar os valores dos parâmetros C e D, né, que consegue promover esse ajuste. Após obter os valores dos parâmetros A, B, C e D, eu peguei toda a minha expressão aqui do polinômio de terceira ordem, implementei aqui nessa coluna, né, como A igual a 0, eu só considerei a expressão, né, envolvendo os parâmetros B, C e D. Ou seja, eu coloquei aqui que φ de x é igual a B vezes x mais C vezes x ao quadrado mais D vezes x ao cubo. Então aqui eu plotei, através desses pontos vazados aqui, a minha aproximação de terceira ordem, né? Quando eu mudo o valor aqui de Nusselt, né, considero Nusselt igual a 0 e Peclet igual a 10, então observe aqui que minha solução analítica ela muda, ela tem esse comportamento aqui. A minha aproximação de segunda ordem já não consegue descrever o comportamento descrito aqui pela solução analítica. E eu vou verificar agora se, a partir da resolução do sistema de equações, né, a minha aproximação de terceira ordem consegue descrever o comportamento da solução analítica. Então vou aqui novamente no solver, né. Eu já estou com os valores aqui preenchidos, né, nas células. É só vir aqui em resolver. Pronto, o solver encontrou uma solução. Observe que ele já mudou os valores dos parâmetros C e D, né? Consequentemente, como B depende de C e D, o valor de B também é alterado, né? Então com isso eu altero aqui os valores obtidos aqui nessa coluna, né, representando a solução de terceira ordem, aonde eu obtenho o valor de φ em cada ponto x, né? Então observe que a minha solução aproximada de terceira ordem ela já consegue descrever o comportamento, né, da minha solução analítica. Embora não tenha se ajustado perfeitamente aqui, né, a solução analítica, mas ela já é bem melhor do que a aproximação de segunda ordem. Então, de repente, utilizando um polinômio de quarta ordem, por exemplo, né, eu já consigo descrever melhor ainda, né? Mas aqui nesse exemplo, como é exemplo meramente ilustrativo, né, a ideia principal é mostrar o método, né, para ter um entendimento de como o método funciona.